A voz da alegria me cala na boca, fazendo a festa do meu coração, que é muito mais forte que a voz da tristeza, que é muito mais fraca que a voz da razão. A voz que me brota no fundo da alma é a mão que me tira do fundo do chão. Não sei de onde vem essa voz redentora, talvez ela venha do meu coração. Talvez ela seja a voz da saudade, saudade de tudo que ainda não sou. Talvez ela seja a voz da bondade, a tal caridade que ainda não dou. Ou pode ser mesmo aquilo que dizem, um ente, um guia, um anjo, um mentor. Só sei que essa voz é a voz da alegria, que traz harmonia, energia e calor. Calor que internece, ensina e afaga, a dor que transmuta em gotas de luz, a luz que alimenta a seiva da vida, a luz que emana do Mestre Jesus. Talvez ela seja a voz da saudade, saudade de tudo que ainda não sou. Talvez ela seja a voz da bondade, a tal caridade que ainda não dou. Pode ser mesmo aquilo que dizem, um ente, um guia, um anjo mentor. Só sei que essa voz é a voz da alegria, que traz harmonia, energia e calor. Calor que internece, ensina e afaga, a dor que transmuta em gotas de luz, a luz que alimenta a seiva da vida, a luz que emana do Mestre Jesus. Tia, liga o som. Muito obrigado, Tim, pela música nova aí que você abriu a nossa reunião. E a gente dá uma boa noite a todos, em nome da Casa do Caminho, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Como é de costume, às segundas-feiras nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus. E hoje, com muita alegria, nós recebemos a palestra do Dr. Nélcio, que gentilmente está entre nós neste momento.
ele pede que leiamos do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O item 11, a beneficência. É uma página de Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão, pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes, quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras, que como finos punhais penetravam o coração materno. Tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Senhor. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para o socorrer, e fechar-lhe os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Oh, não reclamai antes agradecei a Deus. E prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis deste mundo alegrias bem suaves, e mais tarde, somente Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Eu convido a todos para fazermos uma prece. O meu convite é que voltemos na página que acaba de ser lida e que já é uma prece que nos fala da caridade, em todos os seus sentidos, de alimentar quem está com fome, de secar lágrimas de quem chora, de estender uma mão àquele que está em desespero, de darmos o ombro amigo para quem precisa confessar as suas dificuldades e abrindo nosso coração como irmãos em Cristo que somos. Nesses momentos,
nós somos instrumento da bondade divina. É assim que Kardec nos pede que entendamos a sua assertiva. Fora da caridade, não há salvação. A gente possa rever os nossos conceitos, as nossas atitudes e começarmos pela caridade dentro de casa, com todos aqueles que nos cercam, nas dificuldades que ora enfrentamos. Agradecemos a equipe espiritual desta casa, liderados pelo professor Eurípides. Agradecemos aos espíritos amigos e familiares que se aproximam de nós nesse momento de evangelho. E o nosso pensamento viaja solicitando a Jesus, o nosso mestre, que ampare a todos aqueles que neste momento estão em dor e que se ligam a nós pelos laços do pensamento. Que eles recebam de nós a nossa melhor doação, o nosso melhor sentimento, amparando-os. Que Jesus envolva cada um desses espíritos que estão neste momento com medo, desencarnando, que as hostes do Cristo possam acolhê-los com carinho e com caridade. Te agradecemos, Jesus, e pedimos mais uma vez, envolve-nos a todos e fica conosco. Que assim seja. Nós passamos a palavra ao Dr. Delcio, que está aqui entre nós. Muito obrigado por aceitar o convite, Delcio. Meu amigo Júpiter, eu que agradeço a oportunidade, estava precisando estudar para dar uma saneada nos meus pensamentos. Né? Uma boa noite a todos, eu estou muito feliz de estar aqui sempre podendo trazer alguma coisa para a reflexão dos amigos lá da Casa do Caminho, né? Que a gente tem muita saudade das nossas reuniões. Né? A gente sente falta desse convívio mais direto. Esse item do Evangelho segundo o Espiritismo é porque existe uma dificuldade bem grande de nós separarmos a caridade material da caridade moral. Muitas vezes o espírito se acha mais acomodado na caridade material e acha que isso é muito bom, e realmente o é, né? Causa essa alegria na alma, que o Adolfo aqui acaba de relatar, a alegria de você ver o descanso de uma alma desesperada, porque os filhos estão com fome ou com frio, né? Que as privações dos seres que você ama, assistir isso não é fácil para ninguém, é dificílimo, são provas morais complicadérrimas, e que muitos passam nesse momento, provas dificílimas, não é? Com a falta de recursos que possam atender às necessidades, porque as necessidades se multiplicam nos tempos modernos, e sempre nós estamos buscando mais recursos materiais para atender essas necessidades, e há uma privação de recursos tecnológicos, de medicamentos, de assistência de alimentos, de assistência material, né? E é uma dificuldade que está atingindo quase a todos nós no mundo inteiro. Vejam, é preciso que o atendimento da caridade material, para ela ser proveitosa àquele que a faz, que o suporte moral esteja bem direcionado. E isso é muito complicado, porque as nossas dificuldades, evidentemente, embora tenha uma roupagem material, toda a nossa dificuldade ela é moral.
nós temos uma coisa dentro de nós que nos faz julgar. Julgar sempre a conduta alheia, principalmente aqueles que mais convivem conosco. Eu separei um texto, e eu não queria ser chato, sabe, com leituras, mas é que as informações, para serem precisas e para o entendimento nosso, eu não posso dar um voo rasante aqui e perder algumas coisas que são muito importantes e deixar o entendimento pela metade. Então, deixa eu deixar isso aqui para cá. Eu vou ler um trecho de um livro aqui, que eu já mencionei para vocês, Escutando Sentimentos, que é um livro que eu gosto muito, porque nessa psicografia há muita sinceridade de coração. Então, começa assim, ó, é uma reunião que a Anésia está com a dona Modesta, e a dona Modesta está conduzindo essa conversa com a Anésia na reunião lá, tem 20 participantes, como se fosse uma reunião nossa aqui, e ela começa a falar do medo de nós termos a identificação dos nossos sentimentos. Então, começa assim lá. A reunião está correndo e ela fala: a convivência tem um ponto delicado. Aqueles que mais convivem conosco cometem quase sempre um grave equívoco. Supõem conhecer com exatidão a natureza de nossas intenções. Para nosso estágio evolutivo, é quase impossível conviver sem julgar. E julgar significa interpretar as intenções através das atitudes. Nesse terreno, falhamos consideravelmente, para não dizer completamente. O nome dessa atitude é óbvia no dicionário moral, conquanto tenhamos imensa resistência em aceitá-la no coração. Que atitude é essa? A arrogância. A supervalorização de si mesmo. A senhora tem razão, a Anésia responde. Nunca senti esse tema como agora. Temos que ser muito arrogantes para querer saber mais do outro que de nós mesmos. E aí vem o esclarecimento que eu acho essencial aqui. Em relação ao mundo íntimo alheio, podemos especular e analisar, sempre no intuito da compaixão e da solidariedade. Tudo, porém, só tem valor real quando é viável o diálogo honesto e desapaixonado de interesses pessoais para que o conhecimento mútuo flua na relação, consolidando elos de verdadeira confiança e consistência afetiva. Além disso, penetrar no terreno sagrado do coração alheio exige a extrema habilidade da ternura. A convivência cristã deve ser honesta, porém não cruel. Quem queira destruir ilusões de outrem, a golpes de sinceridade mórbida, certamente semeará a discórdia. Quando o amor ilumina nosso verbo, a escuridão da arrogância dilui-se ante os raios da bondade e da humildade. Quanto mais autoridade consciencial guarda o espírito, mais amável e cordato, despretensioso e cooperativo é a sua expressão. Ainda que em ocasiões de necessidade tenha que usar da energia e da determinação. Vejam, a gente fica buscando, dentro da doutrina espírita, os valores que nos incentivem à caridade. E, portanto, é facilmente realizável nós nos organizarmos, amealharmos cestas básicas, roupas, alimentos e nos direcionarmos aos locais de grande necessidade nessa cidade de Londrina, por exemplo. Mas, quando se trata de conversarmos sobre as nossas mazelas, em que envolve a resistência dos nossos interesses pessoais, as nossas defesas psicológicas, arregimentar recursos de caridade é bem mais difícil. Neste aspecto, e é isso que eu queria falar com vocês, a nossa vontade.
esse atributo do espírito. Porque a nossa vontade, ou seja, o nosso poder de decisão, ele é dificultoso ou precário em determinadas formas de caridade. Porque se essa caridade for passar pelas minhas dificuldades, bom, vamos nos reconhecer aqui, vamos dizer, um grande sofrimento que eu passei, e vou citar somente por exemplo, porque é o que tem no meu coração, eu só pude perdoar porque reconheci que eu tinha um conteúdo igual dentro de mim. Ele estava escamoteado, ele estava melhor tratado, esse conteúdo, ele estava mais perceptível, ele estava, vamos dizer assim, mais lúcido para quem o observasse, para eu que o observava, e eu pude compreender a dificuldade, a necessidade moral de quem me ofendeu. E, portanto, quando eu compreendi que havia uma simetria entre aquilo que é da mágoa, da ofensa, e aquilo que eu carregava, né, ficou fácil perdoar. Ficou fácil porque reconheci a identidade. É como dizer assim, nós somos portadores de conteúdos muito semelhantes, nós que nos agrupamos em famílias espirituais. E esses conteúdos, você pode dizer assim, se eu tenho, eu posso compreender, eu posso tentar analisar, e eu não preciso me sentir tão especial assim. Porque aí é aquela expressão, né, de nos reconhecermos filhos de Deus, em busca de um lugar melhor na criação, na superação das nossas dificuldades. Bom, todos nós estamos nessa condição de superar. Todos nós estamos em condições de provação, onde nós estamos tentando criar no nosso pensamento matrizes de coisas melhores, superando aquelas coisas antigas do homem velho, do nosso passado. Então, nós temos que respeitar o movimento moral do outro. Ainda que ele não perceba o que está acontecendo, com a clareza que eu percebi, porque porque a gente se debruça sobre o Evangelho e se debruça sobre o aspecto psicológico das atitudes e se preocupa em pacificar as relações e se preocupa em ser amoroso, coisas que outras pessoas, outros espíritos em outro tempo, talvez não deem tanta importância quanto a gente está dando nesse momento, de ser fraterno, de ser atencioso, de ser acolhedor, né? Em outras palavras, para nós da doutrina, para sermos completamente caridosos dentro das nossas forças. Então, não adianta nós irmos, vamos dizer, ainda que seja um princípio, nós entregarmos o prato de comida ou agasalho, se nós não recebemos ainda a caridade que nós desejaríamos receber, ou seja, sermos compreendidos. Porque se você acha que não vai ser compreendido, você não confessa. E se você não confessa, você não escuta sentimento. Você não verbaliza. Você não reflete sobre aquilo que você está sentindo. E toda uma dificuldade que existe, uma resistência pessoal em reconhecer-se culpado de determinados comportamentos. Veja, eu estou falando do móvel da vontade, dos conteúdos energéticos que nos impedem de sermos efetivamente acolhedores com todo tipo de espírito que possa aparecer no nosso caminho.
Eu li outro dia que se existe dissensão dentro da casa espírita, é que o evangelho não entrou no coração. Mas por que não entrou no coração? Porque há interesse pessoal. A gente fala de interesse pessoal aqui, e a gente já leu teoricamente o que seja interesse pessoal, né? Que ele é decorrente do egoísmo e do orgulho e da defesa das nossas posições, daquilo que nós já externamos e queremos manter, como se quiséssemos ter sempre razão nas coisas. Então, isso é complicadérrimo. Vocês vejam que você dá o prato de comida, mas você é incapaz de olhar-se nos seus verdadeiros sentimentos. Você é capaz de se compadecer até as lágrimas de um doente, mas você é incapaz de viajar para dentro de si e ver que muitas facetas dos teus conteúdos são extremamente miseráveis e precisam de um prato de comida moral, precisam de um agasalho de amor, precisam de compreensão, de aceitação, principalmente. Então, nós nos reservamos num terreno, e é isso que eu quero tocar com vocês, nós ficamos num terreno muito difícil, muito complicado. Então, nós nos arvoramos assim, não, eu estou sendo bom, porque faço caridade material. Mas não trabalhamos os nossos recursos de intimidade com isso. Nós temos um movimento exterior, praticamente. Né? É muito bom que a gente faça caridade material. É um princípio. Mas se essa caridade moral não movimenta as tuas forças interiores, as tuas forças de intimidade, você está deixando uma parte da tua história evolutiva para trás. Como você dissesse assim, bom, eu não sei muito bem o que vai lá dentro de mim, mas eu estou fazendo bem, então eu vou ser perdoado. Deus vai se compadecer das minhas dificuldades, porque eu ajudei muita gente. E aí eu fico pensando, que é aquela expressão que nós conhecemos, né? O dar de si, o dar de coração, o ser sincero, o jogar limpo essa pessoa é detestável, mas eu estou compreendendo ela porque eu também sou detestável. Ou porque eu já fui detestável. Eu presenciei uma cena esses dias, embora todo o constrangimento dela, que era uma briga de casal, eu me vi naquele contexto. Lá no meu tempo recuado, quando você é jovem, impetuoso e senhor das suas verdades, e começa a encontrar as grandes dificuldades impeditivas de um bom relacionamento, e as dificuldades se encontram em você e naquilo que você traduz para o seu companheiro, eu me vi naquilo assim, eu fiquei assim, nossa. E aí eu entendi o que significa ser filho de Deus, sabe? Na minha leitura, né? Você compreender as limitações do outro, aceitar as limitações do outro, porque você também já vivenciou no teu tempo de maturidade, nos teus tempos recuados, vamos dizer assim, até de outras vidas, né? Que você traz consigo hoje, essas dificuldades. Daí eu poderia lançar um julgamento, parem com isso, calem a boca, se respeitem. Mas quando foi a minha vez, não houve nada disso. Houve só a defesa do interesse pessoal, da honra pessoal, e foi. Até acho que fui pior. Fui mais desrespeitoso, mais agressivo, mais ofensivo. E aí eu fico pensando, se você é jogado nessas situações e você não está acostumado a refletir sobre suas atitudes, você as esquece e não tem aproveitamento.
Agora, se você reflete sobre as suas atitudes com responsabilidade espiritual, eu quero colocar aqui isso, viu? Responsabilidade espiritual. Nós somos responsáveis por aquilo que carregamos. Nós podemos ter sofrido grandes injustiças, grandes frustrações, privações emocionais, tudo. Mas aquilo que eu carrego, a forma com que eu levo tudo isso dentro do meu espírito, é minha responsabilidade. Isso não é culpa de ninguém. E depois eu vou ler um texto de Eurípides aqui, muito conhecido, que ele vai esclarecer bem isso. O que nós carregamos. A nossa responsabilidade espiritual. Portanto, vejam só, quando o bispo de Argel fala dessa caridade, ele ali, em 1800, falava da caridade material, de atender os necessitados. Hoje, as necessidades se multiplicam em N fatores subjetivos. Quais são as necessidades dos espíritos hoje? Tem necessidades psicológicas, necessidades emocionais, necessidades afetivas, necessidades educacionais, mas tudo no aspecto subjetivo da conduta, da atitude, do comportamento, da visão de vida. E, como diz o Dr. Júpiter, o Espiritismo e o Evangelho de Jesus iluminam todos os campos do comportamento humano. Então, é preciso jogar esse padrão de compreensão, de acolhimento, para dentro de nós. Se você não... Aí a grande atitude de Eurípides Barçanufo, quando ele fala que nós devíamos viver como espíritos, mas isso encerra um universo de informações tão grande, que a gente não vislumbra tudo. Mas vejam só, se eu preciso ver alguém como espírito, eu tenho que respeitar a história dele. Eu tenho que respeitar as necessidades dele. A forma com que ele pensa, a forma com que ele sente. E isso é um trabalho gigantesco para espíritos da nossa estirpe, do nosso momento. Nós não estamos acostumados a isso, a nos colocarmos efetivamente no lugar do outro. Se eu estivesse nessa privação material, como eu reagiria? Você pode se imaginar com fome, sem remédio. Você pode imaginar seu filho, seu pai, passando necessidades, privações, morando num lugar ermo, sem instalação elétrica, sem água encanada, sem poder tomar um banho, sem se alimentar direito. Você pode imaginar tudo isso e você sente um constrangimento. Agora, nós podemos imaginar o nosso pai cometendo infidelidades conjugais. Nós podemos imaginar a nossa mãe sendo extremamente arrogante e nós vamos ter o mesmo tipo de constrangimento. Mas são completamente diferentes. Porque com o trabalho você alcança a materialidade. Agora, o trabalho de você aceitar componentes familiares com dificuldades morais completamente distintas e que influenciam no ambiente doméstico e proporcionam problemas e conflitos e constrangimentos para nós, é difícil você enxergar como filho de Deus. Enquanto ele se apresenta coitadinho, descalço, é fácil. Mas esses que são despidos de amor, como nós o entendemos, esses são difíceis de aceitar como filhos de Deus. E está aí toda a nossa dificuldade de trabalharmos as verdades dentro de nós.
Porque nós não nos aceitamos, na verdade. Se eu não me aceito, você pode dizer assim, Deus, você é um arrogante. Eu falei, eu não sou, não. Eu sou humilde. E aí você vai começar a trabalhar essas coisas. O cara só me critica, o cara não entende o que eu estou fazendo, e papapá, e fica nessa defesa psicológica. E eu falei assim, mas por que ele disse que eu era arrogante? O que eu fiz? O que ele viu que eu não vi? Essa assistência que você pode fazer ao teu coração. Isso é ir de encontro à dor, ao sofrimento, à necessidade do Espírito. Nós vamos fazer um ciclo de assistência fraterna. Mas você não vai fazer uma assistência fraterna efetiva se você não tiver o coração aberto. Se você não, efetivamente, não respeitar a história do Espírito que está na tua frente. E ele pode dizer coisas muito miseráveis. Ele pode dizer horrores, constrangimentos enormes você pode passar ouvindo o Espírito. Porque nós somos um poço de iniquidades a superar. E naquele momento o Espírito talvez não tenha superado. Né? É consultório médico, né, doutor Júpiter? É consultório psicológico, doutor Júpiter. Aquelas atrocidades, eu no meu gabinete, a gente vê tudo isso. Então, a gente vai vendo que a estrutura moral do espírito, ela precisa ser acolhida na condição em que se apresenta. Para depois nós lançarmos alguns valores que podem provocar a reflexão, para depois ele mesmo começar a se tratar. Não somos nós que vamos tratá-lo. É ele que vai se tratar com os valores que são comunicados por nós, através da informação que fornecemos na casa espírita. Se ele perceber ou sentir que nós somos bem intencionados, que os nossos valores não são de julgamento, e isso acontece na reunião mediúnica, quando você se despe de tudo e fala assim, nós não somos melhores que ninguém. Nós temos a informação da imortalidade da alma e da reencarnação e do relacionamento dos espíritos encarnados com os desencarnados. A nossa diferença é essa. Não é assim que a gente fala para os espíritos? Então, moralmente, a diferença é muito pouca. Mas se você tem a disponibilidade de ir em busca da dor, que no caso é ouvir, que no caso é assistir com o silêncio e com o respeito, vestir aquela pessoa desnuda com o agasalho do respeito. Isso é assistência fraterna. Então, nós precisamos ter, primeiramente, um contato com as nossas misérias pessoais. Nós temos que fazer o meia-culpa. Porque senão nós vamos dizer assim, vamos nos vestir no manto dourado do Evangelho e da doutrina cristã, e ao primeiro revés, nós largamos tudo. Porque nós não entendemos o que se passa na cabeça do outro. É por isso que a dona Modesta está ensinando a Anésia aqui a dizer que se a gente não tiver amor, a gente é arrogante. Porque o nosso discurso fica superior. Olha, a mazela que você carrega eu não tenho, mas eu posso te ajudar. É estranho, né? Machuca. Machuca. E a gente não pode fazer isso. Então, nós temos que partir das nossas mazelas. Eu, na condição deste, talvez até fizesse igual ou pior. Quando nós recebíamos os moradores de rua lá, nos poucos almoços que eu fui participar, as razões daquela situação material de estar na rua, todos com quem conversei, acho que foi no ano de 2005 ou 2006,
O ano que eu entrei na Casa do Caminho pelo banheiro. Lembra, Tânia? Aí, todas as razões daquilo era moral. Todos eles faziam um discurso de abandono da família por razões de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Todos eles. Eu não vou esquecer nunca um empreiteiro, ele falou para mim que ele teve 20 empregados. E ele teve decepções da família, falou, não vou mais trabalhar para sustentar esse tipo de família. Largou tudo. E ele falou para mim que fazia 5 anos, naquela época, já faziam 5 anos, que ele não comia uma bolacha de maisena, tomando um café lá no salão, lá atrás. Ele abandonou tudo, ele não quis o conflito, ele não quis enfrentar as dificuldades pessoais dele. E nós, hoje, olhando do ponto de vista, passaram-se 15 anos, quantos conflitos eu não quis? Quantas coisas eu tive medo de enfrentar, de tomar decisões dolorosas. E isso me impediu tanta coisa. Que hoje eu vejo, e outras decisões eu tomei, e foi um alívio, e foi uma melhora para mim, mas para muitas outras eu me acovardei, não quis tomar decisões. Como a Nésia diz aqui, isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Qual é a sua intenção ao tomar uma decisão? Ela é boa? É para respeito? Respeita você, respeita o outro? O que há de egoísmo nisso? Se ela é feita com amor, o que há de egoísmo nisso? Muitas pessoas poderão não compreender sua decisão, mas nós não podemos negar o sentimento. Reprimir é sempre pior. É sempre pior. Porque nós cristalizamos o sentimento, que não é mexido, e nós vivemos uma fantasia de que ele não existe. Daí nós começamos a trabalhar em cima e o sentimento lá, por baixo, sustentando todo o nosso teatro. Esse sentimento um dia precisará ser trabalhado. Você vai ter que encarar essas coisas. Que você faça na vida encarnada será ótimo, porque depois, nos debates e nas reuniões terapêuticas que você vai vivenciar no mundo espiritual, já terá passado o tempo e a oportunidade, você vai pedir para voltar para resolver essas coisas com os mesmos espíritos. Então, por isso que a gente fala de responsabilidade espiritual. Nós precisamos também ver a nossa natureza espiritual. E que os relacionamentos que você estabelece, as situações que você vivencia, ela tem uma correspondência com aquilo que você tem dentro de você. E é preciso refletir sobre isso. É pesado, sabe? É difícil, é temerário até. Mas eu nunca vou esquecer as palavras do irmão José, naquele livro, Se os Teus Olhos Forem Bons, né? Que se a gente vai para a viagem do autoconhecimento, a gente deve se armar com o archote, a lâmpada, a luz da oração. E fazer isso com bom propósito, sabe? Todas as minhas frustrações, todos os meus maus sentimentos, eu preciso resolvê-los. Senhor, me ajuda. Dá a coragem necessária para que eu possa marchar nesse campo de pedras muito espinhoso. Não é? Não é assim que tem que fazer? Então, tudo vai se pacificando. Porque daí os espíritos aparecem, as pessoas do relacionamento da casa espírita, os grupos mediúnicos, as comunicações, são todos recursos inestimáveis de... Então, a doutrina espírita, na sua prática e na sua teoria, é um livro terapêutico para o nosso coração. Eu sempre faço essa pergunta quando falo, né? Por que nós nos sentimos tão bem perto de uma pessoa humilde? E se nós nos sentimos bem perto de uma pessoa humilde, por que nós não conseguimos ser humildes?
Se nós admiramos a humildade, nós não conseguimos ser. São questões que eu coloco para vocês. É cada um no seu ramo, na sua atividade mediúnica, no seu campo profissional, na sua vida dentro da instituição espírita, do seu serviço de caridade. Por que não? Por que não consegue? Por que não vai além? Né? Então, porque eu estou jogando todas essas reflexões para vocês, porque eu acho que nós temos um empecilho, e talvez o empecilho seja meu mesmo, pessoal, que eu estou projetando em vocês. Mas é assim, a caridade não vai além de um determinado ponto. A abertura do meu coração chega até um determinado ponto, ela não abre mais. Eu me fecho, eu tenho medo de ir além. Eu não tiro a blusa para dar para o outro. Eu não falo das minhas verdades interiores para o outro. Estou sempre fazendo um paralelo do material com o moral. Né? Você não tira a sua blusa para dar para o outro, você não dá de si moralmente, você não revela as suas mazelas. As conversas mais produtivas, isso eu preciso falar também, porque é uma coisa muito interessante que ocorre. E não é só porque o Júpiter é meu amigo, não. Né? Eu tive conversas muito sinceras com o Dr. Júpiter a respeito das nossas dificuldades. As minhas e as dele. Mas jogo limpo mesmo. E a gente sai de alma lavada. Não que a gente fique se xingando, a gente fala, ele fala, olha, aqui em casa, naquele dia, ou aconteceu comigo lá, com meu filho, e eu falo do mesmo jeito. Eu me senti assim, assim, assado. E nós falamos, pô, a minha casa não é melhor que a casa de ninguém. Nós somos espíritos em luta para melhorar. Então, nós padecemos. Então, não adianta dizer que não conseguiu o equilíbrio. Conseguiu, sim. Mas as dificuldades continuam. Porque a palavra persistência, ela faz parte do dicionário evolutivo. Então, hoje nós vencemos. Amanhã, sabe Deus se vamos vencer. Né? Então, era esse o recado que eu queria dar. E para fechar tudo isso, eu sei que tá maçante, mas eu quero ler uma coisinha para vocês aqui. Ó. Porque nós somos admiradores do trabalho de caridade do professor Eurípides Barçanufo, mas nós devíamos também sermos admiradores da coragem moral, da humildade que é reveladora de um espírito que tem autoconsciência, porque enfrentou as suas dificuldades pessoais, porque se revelou a si mesmo e trabalhou os seus conteúdos com muita galhardia, com muito sofrimento, né? Sempre amparado, porque é um espírito hoje amoroso, mas nós sabemos que pela evolução não foi sempre assim, né? Então, ele venceu-se. E isso é muito importante, né? Então, ele fala assim, olha, creio que cada um deve a si mesmo a sua sorte, que cada um cria as suas alegrias como as suas penas, que o homem é o seu próprio algoz, que se remunera e se pune a si mesmo, que colhe o que semeia e nutre-se do que colhe, debilitado ou fortificado pelos alimentos que ele próprio produziu. Que a alma transporta em si mesma o seu próprio castigo, em todo lugar em que se possa encontrar. Que o inferno não é um lugar, mas uma condição de ser, um estado da alma, que pertence a cada um de nós sair dele ou aí nos manter. Creio que a pena não está senão na falta, que é impossível que essas coisas possam separar-se, que o sofrimento não é o resultado do acaso,
que toda lágrima lava alguma coisa, que dor e culpabilidade são sinônimos, que o homem em evolução é tributário de seus erros e de seus maus pensamentos, que somos nós os instrumentos de nosso próprio suplício. Creio que toda vida culposa deve ser resgatada, que toda falta cometida, todo mal causado é uma dívida contraída, que deve ser paga no momento ou noutro, quer em uma existência, quer na outra, que a fatalidade aparente, que semeia de males o caminho da vida, não é senão a consequência do nosso passado, o efeito produzido pela causa, que a vida terrestre é ao mesmo tempo reparação e preparação, que nenhum de nós é o que deve ser e que é preciso que a razão se cumpra, que a justiça se faça e o bem seja. Creio que cada nova existência é um novo ponto de partida, em que o homem é aquilo que se fez, que renasce com o seu débito e com o seu crédito, que nada perde do que adquiriu, que o esquecimento temporário do passado é a condição indispensável de toda aprovação e de todo progresso, que é preciso que o esforço seja livre e voluntário. Olha só que coisa mais linda. A gente fala de compromisso reencarnatório. É preciso que o esforço seja livre e voluntário. Que o conhecimento dos fatos anteriores e das sanções inevitáveis embaraçaria o homem em lugar de ajudá-lo. Que é justo e necessário que em seu estado atual o passado e o futuro lhe sejam ocultos. Amor de Deus pela criatura. Creio, enfim, que a revelação é progressiva, que a verdade se desvenda sempre, segundo os tempos e os lugares, que estamos na aurora da vida consciente e que marchamos todos na solidariedade universal, através de vidas sucessivas para a infinita perfeição. Que o futuro encerra e que tudo foi criado tendo em vista um bem final. Que o bem é a lei do universo e o mal um estado transitório. Sempre reparável, uma das fases inferiores da evolução dos seres para o bem, que nada é irremediável, pesa sobre nós, que tudo se apaga, tudo se dissolve, que a dor é libertadora, que nada é negro, nada é triste, tudo acaba bem e que não se tem senão de esperar a sua hora em um mundo ou em outro. Eurípides Barçanufo. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite. O Décio fez uma viagem que eu acompanhei neste momento, nesta hora aqui, das grandes dificuldades que estão dentro de nós e que nós teimosamente não as queremos enfrentar. Nós temos dificuldade em enfrentar os nossos conflitos, as nossas dores, né? E a gente se vê no sofrimento dos outros. E quem trata de gente como eu no consultório, o Délcio naqueles momentos que ele se vê diante de espíritos numa situação difícil, tem que ter esse entendimento caridoso, amoroso, acolhedor, porque senão não estamos entendendo nada do Evangelho de Jesus. Então, diante das dificuldades maiores, Jesus fala para aquela mulher: mulher, onde estão os que te acusam? Foram embora, Senhor. Eu também não te acuso. Vai e não erres mais. E essa é uma postura que nós temos dificuldade de assumir, porque nós ficamos ligados ao julgamento, à crítica, por nos vermos naquela situação que está na nossa frente. A gente não ajuda um filho dependente químico se a gente fica na posição de pai.
A gente tem que fazer um giro de 180 graus e se colocar ao lado dele na posição de irmão, de companheiro, vendo as mazelas e as dificuldades que ele está sofrendo, vendo o desequilíbrio da mediunidade dele, pedindo ajuda, gritando por socorro. É só assim que a gente consegue ajudar. Enquanto eu me posicionava na situação superior de pai, não conseguia ajudar. Eu só conseguia entender e dar pequenas ajudas quando eu saí dessa posição e fiz esse giro para me colocar ao lado, não de um filho, mas de um espírito, filho de Deus, que traz todas as suas dificuldades, que traz uma mediunidade atormentada, que traz mazelas do passado, que traz uma legião junto com ele. E que eu participo de tudo isso. Então, pessoal, a doutrina espírita é esse manancial de luz que propicia que nos olhemos diante do espelho e que começamos a fazer essa viagem para as nossas intimidades, para as nossas carências afetivas, para as nossas dificuldades. E nos dá a chance de, em relação ao outro, sermos fraternos e entendermos a dor do outro, porque temos essa dor dentro de nós. Eu quero parabenizar o Delcio pela brilhante exposição, pela viagem que fez para as mazelas nossas, que esse tipo de orientação seja usado por todos nós que estamos num momento especialíssimo da nossa encarnação e especialíssimo da vida planetária. A gente tem que aproveitar esse momento. É um momento que os conteúdos se abrem. Está tudo exposto. E que nós temos que ter a coragem de fazer como a Joana de Ângeles disse, termos para dentro de nós um olhar piedoso, mas terapêutico. Que a gente olhe para as nossas mazelas com um olhar terapêutico. Não adianta olharmos se não tivermos uma proposta de cura, de equilíbrio das nossas tamanhas dificuldades. Está de parabéns, Delcio. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado pela maneira profunda e realista que você vê a alma humana. Essa é a função da Casa do Caminho, do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier. Vermos-nos como filhos de Deus procurando uma solução para a nossa problemática. Eu vou pedir para o Fernando fazer a prece de encerramento da nossa reunião, já agradecendo a presença de todos vocês aqui no dia de hoje. A palavra, Fernando. Obrigado. Também, Delcio, eu não posso deixar de agradecer a você e falar das reflexões a que você nos leva, né? Com essa sinceridade que brota do seu coração, né? Dessa verdade que você imprime nas palavras e nas suas atitudes, não é? Então, muito obrigado. A gente precisa ainda muito dessa equiparação entre a vida material e a vida espiritual para que a gente possa começar a entender a vida espiritual. Porque se a gente parte diretamente e unicamente para o entendimento espiritual, a gente não tem essa capacidade de tão aferrado que nós somos nesta materialidade, nesse dia a dia nosso. Então, essas suas pontuações nos cutucam, nos fazem acordar, nos fazem refletir, né? Então, muito obrigado, em nome de todos. E eu gostaria também
nesse momento, de agradecer os nossos mentores que estão junto conosco e já ultrapassaram esta realidade que estamos vivendo, não sem tropeços, não sem dificuldades, também não sem dores, mas que através de uma vontade férrea conseguiram internalizar esses sentimentos tão puros que os levam a olhar para trás e nos dar a mão. Porque começamos a nos ver agora como doentes, descendo dos nossos pedestais e olhando para dentro, mas também começamos a nos olhar como nosso médico, ministrando o nosso próprio remédio e através do livre-arbítrio, da vontade fortalecida pelo Evangelho de Jesus Cristo, damos os primeiros passos, porque assim a responsabilidade, mas também o mérito, será inclusive exclusivamente nosso. Com essa alegria no coração, por estar caminhando, por já enxergar uma pequena fresta de luz, mas uma luz muito bonita à nossa frente, que é o ensinamento, a pureza e a alegria de estar com Jesus. Ainda não podemos senti-los na totalidade, mas a pequena parcela que nos é permitido, que nós nos permitimos sentir, é maravilhosa. Então, neste clima de alegria, pedimos aos mentores que propaguem essa energia e possibilitem que nós também a propaguemos por onde nós formos. Que esses conhecimentos possam ser interiorizados para depois ser exteriorizados em ações no bem. Muito obrigado a todos os presentes e que Jesus permaneça conosco. Que assim seja.